Já estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora 12h20. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Minas Brasil, a TV de Paracatu, né? A Luciana Vidal, a doutora Nutrir. Você já deve ter ouvido falar muito dela, já devem ter visto aí pelas redes sociais, né? Que já participou também do quadro Saúde e Beleza aqui do Jornal da Cidade. Está conosco ao vivo para falar um pouco mais sobre educação alimentar e hoje falando sobre introdução alimentar. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda, doutora Nutrir. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu? Porque realmente, assim, trazer informação de qualidade, com segurança para a comunidade, para todos os internautas, telespectadores que estão nos assistindo, é muito importante. A gente fica muito feliz. Obrigada. É ótimo mesmo. Então, vamos já de informação, né? Vocês estão vendo que a gente tem aqui algumas coisas muito importantes aqui, alimentos muito importantes aí para a nossa alimentação. E eu queria saber da doutora Nutrir, para a gente iniciar a nossa conversa, o que significa aí a introdução alimentar? A introdução alimentar, é o que ocorre depois que o bebê, né? Desde que o bebê nasce até ele completar 6 meses, ele vai estar ou com leite materno, que é o melhor alimento que existe, ou com a fórmula na impossibilidade de amamentar. E a introdução acontece, os primeiros alimentos, a partir do 6º mês de vida do bebê, que é onde ele vai conhecer e ele tem até 1 ano para fazer essa introdução alimentar. E tem toda uma técnica, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Vamos. Então, quais são os principais alimentos aí da vida? O principal é o leite materno, é o nosso primeiro alimento, ele é produzido naturalmente, né? Então ele é o mais completo. E depois, após o leite materno, a gente introduz os primeiros alimentos, que são as frutas, os legumes, a carne, comida de verdade mesmo, alimento de verdade, né? A fruta, os legumes todos que a gente consegue introduzir para a criança a partir do 6º mês. Ótimo. Doutora Nutrir, e como fica a questão dos líquidos? Muito importante falar dos líquidos. O bebê, ele não tem necessidade, Eucária, de estar tomando nem água até o 6º mês de vida, mesmo os que estiverem só com a fórmula. Então, não é preciso ofertar água. E a partir do 6º mês, com a introdução alimentar, a gente começa a oferta de água, não tem necessidade de ofertar suco. O suco é a partir de 1 ano, mesmo que seja sem açúcar, porque o suco a gente vai estar mesmo oferecendo a fruta com a fibra, que é o mais saudável para ele. E em alguns momentos pode oferecer a água de coco natural do coco verde, mas não tem necessidade de outro líquido a não ser a água. Isso é muito importante, né? A gente tem uma necessidade de oferecer para o bebê logo quando nasce alimentos que a gente, na verdade, utiliza, né? A gente consome e é super inadequado, né, doutora? E muito importante lembrar também que o chá não é necessário, não precisa e não pode oferecer antes também dos 6 meses, porque às vezes com as cólicas, né, a gente tinha o hábito então, de oferecer. Eu errei com as 3 filhas. Mas porque né, tudo é conhecimento, né? É por isso que hoje a gente tem aí a doutora Nutrir, né? Porque realmente, Luciana, as mães, elas vão passando de geração para geração aquilo que aprenderam, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender mesmo com conhecimento científico para poder cuidar melhor dos nossos filhos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os maiores desafios dessa introdução alimentar. Eu já falei de alguns, né? Que é a questão da cultura. Os desafios maiores, eu acredito, assim, né? Para as mães que me procuram, que vão no meu consultório, cara, é realmente com conhecimento. Muitas mães não sabem, deve colocar sal, não deve colocar sal, pode açúcar, não pode. Então, precisa ter, né, esclarecimento de um profissional que você possa procurar, pediatra, nutricionista, a gente, né, tem sempre esse ao nosso alcance. Então, assim, os desafios com o conhecimento. E a gente as mães têm muito medo dos bebês começarem a introdução. Então, é o medo do engasgo, é o medo, às vezes, uma alergia, né, alimentar. E acontece muito, então, né? acontece e a gente precisa mesmo ter o esclarecimento de um profissional para ajudar. Mas é tranquilo, é uma forma da gente estar incentivando, né, e a gente observar esse bebê, toda mãe observar os sinais de prontidão, observar que a criança, ela começa a levar os brinquedos à boca, ela já começa a sentar com apoio ou sem apoio, ela já começa a ter interesse quando vê o adulto se alimentar. Então, é importante, já desde o bebezinho, a gente comer alimentos saudáveis na frente desse bebê
E além do mais, a gente tá, né, comendo na frente para ele aprender. Ele vai aprender a engolir, a mastigar com nós adultos. E esse exemplo é muito importante, né? Alimentar bem na frente da criança. A gente tem que realmente dar esse exemplo, exatamente, né? Esse eu acho que é um dos maiores desafios. Alimentar bem na frente dele, comer com o bebê ao lado, né? À mesa, tá sempre, colocar ali, mesmo que seja na cadeira própria do bebê, mas coloque na mesa ao lado dos pais, dos irmãos, né? Que possam incentivar São mesmo. detalhes que fazem toda a diferença, né, Luciana? Eles vão aprender a alimentar, a mastigar, a ter mais reflexo, né, de não engasgar. No início pode acontecer, mas a gente sempre, eles vão aprender conosco. Então a gente, né, mastiga na frente deles. Olha, filho, essa é a banana, essa é a maçã, é saudável para você. E eles vão aprender. Como eles acontece naturalmente. Naturalmente. Como eles aprendem a sorrir conosco, então eles vão aprender também a se alimentar. Eu queria te fazer uma pergunta que está fora aí da nossa pauta, mas é curiosa. Às vezes os pais estão alimentando perto dos filhos e aí tira, por exemplo, está comendo aí, coloca a colher, a sua própria colher na boca da criança. Isso, na sua visão, é errado ou pode acontecer normalmente? Uma vez ou outra eu não vejo problema. A criança precisa saber, porque na introdução alimentar, a gente opta por não oferecer o alimento com sal, apenas com temperos naturais. A gente não oferece o açúcar, a gente não oferece o mel, porque tem risco, né, de estar contaminando com a toxina botulínica. Então, o que for saudável, né, igual, por exemplo, é comer uma batata e tá sem tempero, tá com temperinho natural, pode oferecer, não tem problema. E aí agora a gente está num período que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né, e ter o contato próximo com o bebê, porque eles realmente, né, são mais suscetíveis do que nós adultos. Ok. Então, já que nós já começamos aqui, vamos falar um pouquinho desses alimentos que estão aqui no nosso aparador, né? Fala pra gente aí qual que a gente vai falar um pouquinho primeiro. Eu coloquei aqui os cortes, né? A gente tem 2 modelos de introdução alimentar, que é o introdução amassado, não precisa liquidificar nada, né? Antes a gente liquidificava, tudo era batido no liquidificador. Isso. Na minha época era assim, agora não tem necessidade. A gente pode amassar levemente para as mães que ainda, né, querem amassar levemente no pratinho do bebê, pode colocar todos os alimentos separados para ele. Aqui tá a cenoura, a batata, né? Aqui é batatinha mesmo. Batatinha mesmo, em inglês. Aqui tá o ovo. E esse aqui é o modelo que eu coloquei, que é o BLW. Esse aqui, a criança vai levar o próprio alimento à boca com a mãozinha dela. Então, eu coloquei um corte que ela consegue pegar e justamente na textura que ela consegue, né, que é uma textura macia. Aqui é o ovo, que é um alimento também muito saudável. Aqui é a banana, né, de formato que ela consiga segurar e pegar mais fácil. Aí pode colocar exatamente assim, né? Exatamente. Com um pouquinho da casca. Isso. E para os pais ainda, né, que tem a necessidade de amassar, pode amassar levemente, não precisa amassar muito e não precisa liquidificar nada. A criança, ela vai demonstrando esses sinais de prontidão que eu falei e aos 6 meses ela começa já, né, a ter estrutura para estar realmente conseguindo pegar e levar à boca. A gente consegue oferecer todos os alimentos para ela, né, fazer toda a higienização completa e saudável para que ela cresça, conheça os alimentos, para que ela consiga identificar. Muitos dos casos que eu atendo no consultório de seletividade, de crianças que não querem se alimentar de alimentos de verdade, de comida de verdade, foi porque a introdução alimentar, às vezes, não foi correta, né? Então, assim, às vezes, deu tudo liquidificado, muito amassado, por muito tempo. Então, a criança, quando ela chega na fase de 1 ano, de 2, que já está se alimentando a comida da família, ela não sabe identificar o gosto, ela não pegou no alimento, ela estranha a textura, né? Vai para a escola, já começa a apresentar outras coisas que não são tão saudáveis. Então, esse incentivo, da introdução alimentar, ele é muito saudável, importante para a vida toda, né? Até para uma vida adulta mais à frente, para evitar tantos casos de obesidade, de seletividade nas crianças e na fase adulta, né? De crianças também que já estão com diabetes, hipertensão, já desde pequenos, porque não foram incentivados da forma correta. Aqui no caso da maçã, com casca ou sem casca? A maçã a gente pode cortar e fazer ela
rapadinha, né, para dar fazer a raspinha na colher. E também podemos cortar ela do tamanho igual tá aqui a batata e sem casca para a criança ficando com ela na boca. Porque a casca no início pode também engasgar, né? A casca, ela é um alimento que às vezes a criança vai assustar. Tem muito, todos os bebês têm um reflexo que a gente chama de reflexo de gag, que é quando ele tenta voltar ao alimento porque ele só está acostumado com o líquido descendo, então o sólido é um reflexo de defesa dele. Então, eles têm esse reflexo de defesa, né? Muitos pais me procuram porque tem medo que ele engasgue, né? Então, é preciso observar e estar observando o reflexo de gag dele, que às vezes ele não está engasgado, mas é só um reflexo. E muito importante na introdução alimentar em todas as fases, os pais e cuidadores do bebê saberem as manobras de desengasgo, né? Que é importante para a gente ter a segurança. E conhecer o seu bebê, que é o mais importante. Tá, né, dando o aparato para você conhecer, saber o que ele vai estar se alimentando primeiro, como que está o movimento dele de pega, incentivar através das brincadeiras, é importante. Com certeza, com a introdução alimentar perfeita, as chances de crescer saudável são muito grandes, né? Muito grandes, porque a criança ela vai aprender e o que ela aprende, o que ela gosta, ela vai permanecer até a fase adulta. Isso pode, muitas mães, né? O bebê comia tudo, né? A gente tinha até que parar de dar, mas agora não come nada. Mas porque ele não identificou corretamente, ele não pegou, ele não sujou, ele não amassou. Então, esse contato com o alimento de verdade é muito importante. A gente já vê que algumas mães de hoje já fazem isso, então elas já estão sendo bem orientadas. Quais os métodos recomendados? Os métodos são isso. Exatamente a questão, né? O BLW, que é esse que é seguido pelo bebê, né? O bebê pega o alimento e leva à boca. E tem as famílias também que querem amassar, mas não precisa amassar muito. No primeiro mês amassa um pouquinho mais, no segundo menos, até chegar à textura da alimentação da família mesmo. Agora, uma pergunta muito importante, eu acho muito importante isso. Quando a criança não quer comer determinado alimento? Qual a recomendação? Quando a criança não quer, essa fase de introdução é uma fase de aprendizado. Então, quando a criança não quer, não é necessário que eu ofereci o ovo, ele não aceitou, espera um pouco, porque ele vai aprender, ele está num processo ainda, e a introdução, ela ocorre de 6 meses a 1 ano. Então, a gente volta a oferecer novamente, muda a textura, se ela não gostou, se você viu que a textura da banana crua, ela não aceitou, cozinha a banana, amasse, coloque uma outra, né, preparação junto a um mamão, por exemplo, que é uma fruta que às vezes ela vai gostar mais. Então, assim, a textura é importante, e quando ele não quer se alimentar, incentive de outras formas, de outro formato. Se não aceitou o BLW, né, que é ele pegando, amasse e dá para a criança com a colherzinha na boca e vamos tentando. Nada é definitivo. O paladar do bebê é como se fosse uma folha em branco. A gente que vai formando ele com o nosso incentivo. Olha que interessante, né? Detalhes que fazem toda a diferença para a vida inteira, né? E o mais importante... A gente tem papais aqui no estúdio, então, né, Alessia? E olha, as crianças podem com azedo, podem com amargo, podem com ácido, tá? Não existe nenhum alimento de verdade que a criança não possa. A não ser que tenha alguma alergia, né? Por exemplo, às vezes o ovo é comum de ter, mas indiferente disso, todos os alimentos podem ser oferecidos. Muito bom. Acho que é um aprendizado realmente para pais, cuidadores e para as crianças, né? Exatamente. Vovós, né? Muitas vovós me procuram. Né? Na verdade, a gente deixa os filhos, os netos com os avós mesmo. Exatamente. A gente já tem que começar a mudar desde eles, né? Pois é, exatamente.